Olá, gente, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Cleia e hoje a gente vai estar falando um pouco sobre misturas. Esse assunto ele é relacionado ao primeiro ano de Química, tá? Quero que vocês prestem bem atenção aqui, onde eu coloco os dois tipos, que é uma homogênea e uma heterogênea, tá? Para vocês tirarem a diferença entre elas. Qual é a diferença de uma mistura homogênea para uma mistura heterogênea, tá? Primeiramente, mistura, ela tem que ter mais de um componente na mistura, certo? Então, se ela tem mais de um componente, ela é considerada uma mistura. Se ela só tem um componente em si, então é uma substância. Homogênea, ela tem uma única fase. E heterogênea, ela tem duas ou mais. Vou dar um exemplo bem simples aqui para vocês. Se você for fazer uma limonada, você vai pegar água, vai pegar o açúcar e vai colocar o suco do limão dentro. Se você for usar o pacotinho, certo? De suco, você vai ter ali três componentes: a água, o açúcar e o suco. Então, quando você mistura os três, certo? Que dissolve, você vai ver o quê? Uma única fase, que é justamente a fase da água. Quando dissolve tanto o pó do suco quanto o açúcar, você não consegue visualizar os três, mas você sabe que dentro da mistura vai ter os três componentes. Aí é que nós começamos a trabalhar a questão de homogênea e heterogênea. Nesse caso, como ela é uma homogênea, ela vai ter uma única fase, mas ela tem três componentes. Mas se você for analisar um outro exemplo, por exemplo, água e óleo. Água e óleo é uma mistura. Por mais que você agite as duas moléculas lá e você misture e misture, elas não se juntam, elas não se unem por muito tempo. Então, ela é uma mistura heterogênea. Ela contém dois componentes e duas fases, ou seja, você consegue visualizar na mistura os dois componentes. Por isso que ela é considerada heterogênea. Outro exemplo muito comum de lidar é uma mistura de água, gelo, álcool. São o quê? Uma mistura onde contém componentes e contém fases. Se você for analisar, gente, a água e o gelo são os mesmos componentes, então não podemos dizer que temos três componentes nessa mistura. Nós temos apenas dois, que é o álcool e a água. Lembrando que a água, ela, quando muda de estado, ela não tem alteração, ela não sofre. Por isso ela é considerada um fenômeno físico, porque ela vai ser transformada tanto para líquido, como para sólido, como para gasoso. Mas ela continua sendo H2O, que é a fórmula molecular da água. Então, esses são alguns exemplos de misturas que a gente está classificando. Na aula anterior passada, eu expliquei para vocês o que é componente, o que é fase e o que são elas dentro da mistura. Então, quando você for classificá-la, vocês vão classificar de acordo com a quantidade de fases, de acordo com a quantidade de componentes. Então, não esqueçam, componente não é a mesma coisa de fase. Fases, posso resumir o seguinte: são os componentes que você consegue visualizar dentro da mistura, certo? E componente é o que contém dentro da mistura. Tudo que tiver lá são considerados componentes. Beleza, gente? Espero que vocês tenham entendido a diferença de uma mistura homogênea para heterogênea e o que são os seus componentes, tá? Aqui fica o meu agradecimento pela participação de todos. Espero vocês na próxima aula. Beleza, gente? Tchau e até a próxima.